Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente está aqui para poder dar continuidade às nossas aulas, né? E aí, não sei se vocês lembram do nosso plano de curso que a gente já havia trabalhado, hoje a gente vai começar a falar sobre futsal, né? Que é o nosso conteúdo comum, que é o conteúdo de todas as turmas, né? Que a gente apresentou lá aquele plano de curso. E aí a gente precisa falar sobre futsal, né? Para a gente poder equalizar todo mundo, deixar todo mundo sabendo sobre a mesma coisa a respeito do futsal. Primeira coisa que a gente tem que entender, e a gente já, para quem foi meu aluno ano passado, a gente já discutiu sobre isso, é entender que futsal é um esporte, né? E como a gente costumou falar no ano passado, esporte não é jogo, correto? A gente comentou isso algumas vezes. Então, para que ele seja um esporte, é necessário que ele cumpra regras, né? Ele vai ter um conjunto de regras, vai ter uma entidade organizativa. Então, quando a gente fala do esporte futsal, a gente já tem que entender que ele é um esporte e que ele vai ter um conjunto de regras a ser seguidas para que ele possa ser praticado da mesma forma em qualquer lugar que ele seja praticado. Seja no Maranhão, seja em São Paulo, no Rio, seja na China, tá ok? Mas ele, enquanto esporte, ele vai ser praticado da mesma forma. Pois bem, para a gente falar de futsal, eu costumo utilizar nas minhas aulas, e vocês já perceberam isso, que a gente vai procurar saber a origem, né? Como que ele começa, como que surge, qual é a história por trás do nosso conteúdo. E aí o futsal, como a gente já conversou algum tempo antes, o futsal ele vai ter a sua origem mais disseminada, né, que é mais disseminada aí na literatura, nas pesquisas, na internet que a gente encontra, é que o futsal tem origem, e aí eu vou usar aqui o meu roteiro, o futsal ele vai ter origem no Uruguai, né? O Uruguai ele já vinha ali de um processo de ter sido campeão mundial, né, na Copa do Mundo. Então esse processo faz com que o futebol no Uruguai tenha também uma grande expressão nesse momento. E aí o futsal ele surge para que as pessoas que praticavam futebol pudessem praticar o futebol em um local fechado, né? Tanto é que ele passa, durante um tempo, ele era chamado de indoor futebol, né? Que era o futebol no interior, futebol dentro de um salão. Com o passar do tempo, quando ele chega no Brasil, é que ele vai passar a ser chamado de futebol de salão e mais recentemente ocorre a contração dessas palavras, né? E aí ele se torna futsal. Ok, pessoal? Então, assim, na história do futsal, ele nasce no Uruguai, ele começa lá no Uruguai através do professor Juan Carlos Seriani, né? Então, ele dá início a esse processo e logo mais em seguida, em 1935, o futsal chega ao Brasil, né? Um ponto que eu quero destacar aqui é que toda vez que surge alguma coisa, a gente tem que ter como pressuposto que quanto mais tempo ele dure, maior a possibilidade de ele sofrer alterações. Então, em 1930, o futsal não era como a gente conhece hoje, né? Quando a gente vê alguma partida na televisão ou quando a gente vai para o ginásio da nossa cidade para assistir uma partida. Então, ele não era da mesma forma. E uma das coisas que eu queria que vocês lembrassem, destacassem, era que o futsal era praticado por 7 pessoas, né? Então, hoje em dia, a diferença básica que a gente tem aí é que, atualmente, o futsal ele tem 5 jogadores em cada equipe, né? Então, isso é uma diferença aí mais notória para o nosso conteúdo. Pois então, galera, depois de chegar ao país, né, ser praticado com 7 pessoas, a gente tem que entender também que, como o futsal ele é oriundo, né, ele vai se descolando um pouquinho do futebol, mas ele vai trazendo várias características do futebol até ele se tornar, de fato, o esporte futsal. E uma dessas características que o futsal trouxe era a questão da bola. No começo, essa bola era muito leve, né, porque era a bola utilizada no campo. E aí, com o passar do tempo, essa bola passa a ser alterada, começa a se utilizar bolas mais pesadas e menores, para que essa bola não ficasse, né, escapando do local de treino deles, ok? De treino, de jogo, né? Seja lá o que for. A gente sabe também que tem algumas diferenças, né, na circunferência da bola,
nas regras do futsal, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, pessoal, a gente não precisa ficar preso aos detalhes. Ah, professor, qual é o tamanho da bola? Por que que eu tenho... Gente, isso está na internet, isso está nos manuais, isso tem no livro, certo? O que a gente tem que entender aqui, a bola do futsal, ela tem tamanho e peso diferente da bola do futebol, do futebol de campo, ok? Quando a gente quiser esse detalhe mais apurado, e logicamente se a gente tiver tempo, né, a gente vai na internet, vai no livro, vai na pesquisa para poder saber a respeito desses detalhes, ok? E outra coisinha que eu quero destacar para vocês em relação ao futsal, né, é que, assim como todo esporte, existem os fundamentos do futsal. E o que eu falo sobre fundamento? O que é esse fundamento? Galera, fundamento, no caso dos esportes, é aquilo que é fundamental para o esporte acontecer. Sem aquilo que é fundamental, o esporte não acontece, ele não é executado. Por exemplo, se eu entendo que o futsal é um esporte, eu preciso saber realizar o passe no futsal. Se eu não sei realizar o passe, eu não tenho um fundamento técnico para eu praticar o esporte futsal, ok? Então, dentre os fundamentos do futsal, a gente vai ter passe, chute, cabeceio, ok? A gente vai ter ali o aspecto tanto dos jogadores de linha quanto do goleiro, que são treinos diferentes, são características diferentes, tá? Mas nesse início aqui, nesse momento, eu quero que vocês entendam que fundamentos do futsal e fundamentos dos esportes como um todo é aquilo que é fundamental para o esporte acontecer, considerando o conceito de esporte que a gente já trabalhou, ok? Bora lá. Falando coisas bem rápido assim das regras, porque inclusive isso vai ser uma atividade para vocês, né, para a gente poder elaborar, mas o mais notório em relação às regras é que eu já falei no começo, o número de jogadores é diferente, né? Então, se eu tenho uma quantidade menor de jogadores, eu vou necessitar de um espaço também menor para a realização do esporte futsal, ok? Então, se no futebol de campo, a gente precisa de um espaço grande para que caibam os 22 jogadores, no futsal vai ser diferente. A gente vai ter um espaço reduzido. A quadra do futsal ela vai ter dimensões de 40 por 20 metros, né? 40 de comprimento por 20 de largura. E esse espaço ele é mais do que suficiente para a realização do futsal. É lógico que essa é uma medida oficial, né? Então é a medida máxima da quadra de futsal para que ela seja realizada dentro dos parâmetros oficiais, certo? Então, a quantidade de jogadores, o tamanho da quadra, do espaço de jogo, ou seja, a demarcação do espaço e as funções, né? As funções que são diferentes dos jogadores de linha, do goleiro, certo, pessoal? E para finalizar por hoje, a tarefinha que eu quero de vocês é o seguinte, eu vou deixar lá no formulário. Eu quero que vocês respondam o formulário que eu vou deixar aqui linkado na nossa página da escola. E a partir desse formulário, vocês sabem, né, desse questionário é o modo que a gente encontrou nesse momento para poder deixar registrado a participação de vocês. Tá ok, pessoal? Abraço para vocês, espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!